Gravar para o pessoal do YouTube. Ó, a gravação iniciada no Team Link. Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 2. Nós estamos na famigerada fórmula de equação do segundo grau. Muitos falam sobre fórmula de Bhaskara, mas só que Bhaskara é um cara que resolvia equações de segundo grau e nem todas as questões de segundo grau. Atribuíram a Bhaskara a fórmula, mas na verdade quem chegou na fórmula de resolução não foi Bhaskara, tá? Então eu tenho uma certa restrição para chamar de fórmula de Bhaskara. Não é fórmula de Bhaskara, é uma fórmula de resolução de equações de segundo grau. O Bhaskara lá era conhecido por resolver equações de segundo grau, muitas delas incompletas, outras tinham que ter algumas particularidades para ele conseguir resolver, ele não resolvia todas. Onde é que a gente vê isso? Na página 20. E hoje é dia 24 de julho de 2020. Bom dia! Então tá. O que eu mostrei para vocês na aula passada? Eu mostrei para vocês o seguinte, que qualquer trinômio eu posso transformar através de uma multiplicação por 4a e uma adição de b quadrado na equação, com certeza, eu posso transformar num trinômio quadrado perfeito, qualquer trinômio. Daí eu peguei o exemplo 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0 e não é um TQP, mas eu transformei em um TQP. Como? Eu peguei o A que vale 2, o B que vale menos 1, o C que vale menos 1 também, tá? Só retomando, o C que vale menos 1 e disse assim, para transformar esse polinômio do lado esquerdo aqui num TQP, eu vou precisar de 4 vezes o A, que vai dar 8, conforme o A que eu tenho aqui, e o B ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que dá o número 1. Primeiro, passando menos 1 para o outro lado, eu vou ter 2x ao quadrado menos x igual a 1 positivo, multiplicando tudo por 4a, vezes 4a, que é igual a 8, nesse caso aqui. Então, vai ficar com 16x ao quadrado menos 8x igual a 8. Depois, somando b ao quadrado, que eu já obtive ali 1, dos dois lados. 16x ao quadrado menos 8x mais 1. 8 mais 1 é igual a 9. E daí o que eu tenho? Isso aqui é um TQP, e esse TQP eu extraí a raiz daqui, ficou 4x, extraí a raiz aqui, 1 elevado ao quadrado é igual a 9. Tá? Eu acho que foi isso que eu fiz. 4x menos 1 elevado ao quadrado é igual a 9. Depois de fazer tudo isso, extrair a raiz dos dois lados, tive módulo de 4x menos 1 é igual a raiz de 9, que dá 3. 4x menos 1 igual a 3. Daí tu tem duas raízes, 4x menos 1 igual a 3, ou 4x menos 1 igual a menos 3. Desculpa. X menos 1 igual a 3. Vamos ver aqui de novo. Menos 1 mais 1 do outro lado. 4x igual a 3 mais 1. 4x é igual a 4. x1, 4 dividido por 4. x1 igual a 1. Uma solução, x igual a 1. Menos 1 desse lado, mais 1 do outro. 4x igual a menos 3, mais 1. 4x menos 3 mais 1 menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 4, x2, divide por 2 em cima, 2 embaixo, menos 1 sobre 4. x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1 quarto,
além de ser solução daquele polinômio, daquele PQP, também vai ser solução desse aqui, 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Substituindo x igual a 1, x igual a menos 1 quarto, 1 por vez, tu vai encontrar 0, deve encontrar 0. Depois que eu resolvi isso para vocês, o que nós fizemos? Nós generalizamos. Olha só que loucura que a gente fez. A gente generalizou a expressão, tá? Vamos lá. Eu tenho um trinômio qualquer, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. O que eu fiz? O a é a, o b é b, o c é c. Não tem como, né? Como eu estou generalizando, eu não posso dizer que a é igual a 1, o coeficiente é a. O b vai ser b e o c vai ser c. E o que eu preciso? 4a, que 4a é justamente 4a. E o b ao quadrado não tem valor para b, é b ao quadrado. Então, né, eu preciso de 4a e b ao quadrado. Já que a é a, b é b e c é c, daí tu diz assim, graças a Deus, né, que a é a, b é b e c é a c, e c também é c, né? Por favor. Já pensou se eles fossem outras coisas? Eu tô bem, mas a manhã toda eu tava com a janela fechada aqui e não tinha percebido. Daqui a pouco eu começo a espirrar, porque precisa entrar ar, né, para ventilar. Vou até abrir a porta aqui. E só no final da manhã que eu me dei conta, assim, que estava fechado. Eu tenho rinite, né, facilmente, assim, eu me ataco da rinite. Mas agora eu abri a janela ali, estou abrindo a porta aqui, eu espero melhorar. Então tá, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. O a é a, o b é b, o c é c e pronto. A técnica dizia, pega um termo independente e passa para o outro lado, para transformar o ax2 mais bx num TQP. Mais bx igual o oposto do outro lado, né? Qual era a técnica agora? Vezes 4a. Não tem o valor do 4a, vou deixar 4a mesmo. 4, 2 fatores de a e 2 fatores de x2. 4ax2 mais 4abx. 4abx igual a 4ac menos 4a vezes o c. Peguei cada um desses termos aqui e multipliquei por 4a. Opa, esqueci aqui do expoente 2. 4a2x2, 4abx menos 4a vezes c. Cada um desses termos aqui eu multipliquei por 4a. Próximo passo, somar b2 dos dois lados. Somar b2 dos dois lados. Então, eu tenho 4a2x2 mais 4abx mais b2, aqui eu tenho um TQP, é igual a b2 mais o menos 4ac, certo? Agora eu escrevo isso aqui como um TQP, raiz desse aqui, 2ax, raiz desse aqui, b elevado ao quadrado. Se eu pegar essa expressão e elevar ao quadrado, vai dar toda essa expressão aqui, ó. Quadrado de 2ax vai dar 4a2x2. 2 vezes 2ax vezes b vai dar 4abx. 2 vezes 2ax vezes b vai dar 4abx. Quadrado do segundo, b2 está aqui, ó. Lembra como é que é? Quadrado de uma soma, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aí vai dar toda essa expressão aqui. É igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a vezes c. Extrair a raiz dos dois lados. 2ax mais b ao quadrado igual a raiz de b ao quadrado menos 4
AC. Daí quando tu chega aqui, ó, bom, quando tu está numa equação do segundo grau, tu já sabe que tu não pode ter A igual a zero. Senão, não é uma equação do segundo grau. O B e o C pode ser qualquer coisa, qualquer real, certo? Mas o A não pode ser zero. Primeira coisa. Quando tu chega nessa expressão aqui, daí tu sabe assim, ó, não tem essas letras A, B e C são os coeficientes, né? Os coeficientes. E o x é a tua incógnita. Então essa letra x aqui dentro da raiz é diferente dessas letras aqui que representam os coeficientes, tá? Então aqui é de incógnita, o x é de incógnita, mas esse A, B e C aqui, ó, A, B e C aqui são os coeficientes. Daí, quando tu tem coeficiente, quando tu está extraindo a raiz aqui de números, porque tu sabe que isso aqui vai ser uma operação aritmética, essa aqui é uma operação algébrica, essa aqui vai ser uma operação aritmética, tá? Quando tu tens isso aqui, tu para assim para pensar só um pouquinho. Tu vai me dizer assim, ó, só um pouquinho. Tá, eu estou entendendo o que tu está falando, tá? Tá generalizando, tu tá calculando, mas só que tem uma coisa, Suar. Tem uma coisa. Lá no início, quando a gente começou a trabalhar com números reais, a gente tinha uma restrição, né? Tinha uma restrição. Se o índice da raiz for par, o radicando não pode ser negativo. E tu tem toda razão. Tu tem toda a razão. O radicando não pode ser negativo para a gente ter valor real, para a gente estar dentro do conjunto que a gente está trabalhando. Por isso, o radicando, que é b ao quadrado menos 4ac, não pode ser negativo. Em outras palavras, é o que eu estou falando aqui, ó. Certo? O radicando, porque essas letras aqui representam os coeficientes, né? O que é letra realmente, o que é incógnita é x. O A, B e o C são valores conhecidos, que vai depender da equação que eu estiver trabalhando. Mas x é um valor incógnito. Tá? Tem que diferenciar as letras A, B e C da letra x. Tá? X é incógnita, A, B e C são valores conhecidos, são valores dados. B ao quadrado menos 4ac não pode ser negativo, tá? Para que a gente tenha, que a gente consiga calcular essa raiz aqui. Daí outra restrição então. Vamos colocar a restrição aqui. Eu vou calcular x1 e x2. Ó, x1 e x2 vão ser reais desde que o radicando não seja negativo, tá? Os valores x1 e x2 dessa equação aqui eu vou encontrar real desde que o radicando não seja negativo. Ótimo! Então eu estou aqui nessa expressão aqui. Já escrevi a restrição aqui, ok? Vamos continuar aqui em cima. Só retomando bem rapidinho ali, depois tu vê as gravações, a gravação de ontem, hoje à tarde, já fica pronta a gravação de ontem, tá? Raiz, quando tu tem incógnita dentro da raiz, ó, módulo 2ax mais b é igual a essa raiz aqui, né? B ao quadrado menos 4ac. Ok? Eu não sei, sim, esses valores vão ser dados depois para mim, mas eu não sei quanto é que é isso aqui. Não tem expressão que eu faça eu tirar da raiz, resolver essa raiz. Mas eu sei que esse argumento tem que ser mais a raiz e esse argumento tem que ser menos a raiz. Então tá, ó, 2ax mais b
é igual a raiz, b ao quadrado menos 4ac, ou 2ax mais b vai ser menos a raiz b ao quadrado menos 4ac. Daí tu olha isso aqui, ó. Para essa aqui tu vai ter x1 e para essa aqui tu vai ter x2. A expressão do lado esquerdo é igual, é idêntica. A expressão do lado direito, por um detalhezinho assim que não fica igual, uma é positiva e outra é negativa, certo? Claro, porque eu estou avaliando o módulo, né? Uma é positiva e outra é negativa. Tá? Uma é positiva e outra é negativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular as duas ao mesmo tempo, porque a única coisa que muda é esse sinal aqui, ó. Então, eu vou calcular as duas ao mesmo tempo, uma vez com mais e outra vez com menos, na mesma expressão, ó. 2ax. Então, o que eu tenho? Qual é a expressão? 2ax mais b, uma vez vai ser mais, outra vez vai ser menos, e eu tenho a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Certo? São duas expressões que eu tenho aqui. B somando desse lado, B subtraindo do outro lado. Então, 2ax é igual a menos B, uma vez com mais e outra vez com menos. Né? B ao quadrado menos 4ac. Como eu quero descobrir o valor de x, eu olho aqui, ó, 2a está multiplicando, faço surgir do outro lado 2a subtraindo. Então, menos b, são duas fórmulas, né? Tanto x1 quanto x2. Uma vez vai ser com mais e outra vez vai ser com menos. Raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o a. Porque o 2a estava multiplicando, passei o 2a dividindo. Então, x1 e x2, o x1 pode ser o mais e o x2 pode ser com menos, tanto faz, tá? Mas aqui estão o x1 e o x2, nesta única fórmula. Tá? Então, x1, por exemplo, vai ser igual o oposto de b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ou o x2 vai ser solução, que é o oposto de b, menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2, que multiplica a. Então, x1 e x2 eu posso encontrar através dos coeficientes a, b e c, nessas operações aqui, certo? Desde que x1 e x2 vão ser reais, desde que b ao quadrado menos 4ac não seja negativo, seja maior ou igual a zero, certo? Bom, o radicando b ao quadrado menos 4ac é que vai nos dizer, a gente pode calcular o radicando antes, com antecedência, para verificar se as raízes vão ser reais ou não, porque o que impede a raiz de ser real é que o radicando seja negativo. Se o radicando não é negativo, eu vou ter as duas raízes reais. E observa, se eu calculo o radicando b ao quadrado menos 4ac, se eu calculo o radicando antes de fazer a conta, eu já posso ver se as raízes são reais, e além de ver as raízes das raízes serem reais, sim ou não, o que eu vou ter? Eu já tenho parte do cálculo de x1 e parte do cálculo de x2. Vocês entendem isso que eu estou falando? Ó, calculando com antecedência o radicando, eu já consigo verificar se x1 e x2 são reais, porque esse radicando aparece tanto no x1 quanto no x2. Então, a gente pode fazer isso por partes. Vamos ver a observação que tem no livro. Olha só.
Bora lá. Observação. Para calcularmos o discriminante, ou seja, o radicando. A observação que tem no livro ali na página 20. Na página 20, certo? O que ele fala? Ele usa essa letra grega, delta, e chama essa letra de discriminante, ou seja, o radicando. Ele diz que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o que está dentro da raiz aqui, a gente pode representar por essa letra grega, que é o delta, e ela representa o discriminante. Tá? Ela vai separar, ela vai informar, o discriminante vai informar o tipo de raiz que nós temos. Tá? É isso que o discriminante faz. Por isso que eu falei assim, se tem uma equação do segundo grau, calcula o discriminante para avaliar o tipo de raiz que tu tem primeiro. Depois que tu avalia o tipo de raiz que tu tens, se tu tiver raiz real, por exemplo, daí tu sai calculando, tu já calculou parte ou radicando tanto para x1 quanto para x2, porque o radicando para x1 e para x2 não muda, é o mesmo, né? Então tá, isso aqui é chamado de discriminante, que é o delta, certo? E ele deu um exemplo ali na raiz de menos x ao quadrado mais 4x e menos 2 é igual a zero, certo? Então, acompanhe aqui, coeficiente A, menos 1, coeficiente B, 4, coeficiente C, menos 2. Então, antes de sair calculando esta equação do segundo grau, o que eu pensei? Eu vou calcular o discriminante para avaliar as raízes. O discriminante é o quadrado de B menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, o discriminante B, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale menos 1. O uso de parênteses é importantíssimo. C vale menos 2. Tá? Discriminante, então, 4 ao quadrado, 16. Regra de sinais, menos, 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 3 sinais de menos, 1 sinal de menos. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. O discriminante, 16 menos 8 dá 8. Não é negativo. Significa que se eu calcular x1 e x2, pertence ao meu conjunto universo, que é o conjunto dos números reais. Tá? Então eu calculei o discriminante aqui e x1 e x2 vão ser reais, com certeza, porque o discriminante é 8. Na verdade, o que eu vou ter como x1? Eu vou calcular x, certo? Depois eu separo em x1 e x2. O que é x? Pela fórmula que nós temos ali, a fórmula quadrática de resolução de equações do segundo grau, eu tenho eu vou botar a fórmula aqui, o oposto de b, uma vez com mais, outra vez com menos, raiz do discriminante, b ao quadrado menos 4ac, certo? b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, o x é o oposto de b, o b é 4, o oposto de b, menos 4. Uma vez com mais, o x1 com mais, o x2 com menos, a raiz de delta, ou seja, o discriminante eu já calculei aqui, 8. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que vale menos 1. Tá? Então, x tem esses valores aqui. Não te preocupa que está tudo na observação, só não está resolvido ali, né? Não está resolvido. Na observação não tem isso aqui, tá? Então eu vou apagar isso aqui, que já foi calculado. Mas aquela parte ali eu deixo só para tu entender o que a gente está fazendo. Certo? Então, mas professor, eu já aprendi, né? Simplificação de raízes.
Eu já aprendi raiz de 8, porque 8 é 2, 4, 2, 2, 2, 1. Eu sei que eu consigo fazer um grupo de dois fatores iguais, um representante aqui, para esses dois fatores iguais, e esse aqui fica dentro da raiz. É verdade, ó. Tu vai ter x igual, escreve menos 4 aqui. Uma vez com mais, outra vez com menos, e o raiz de 8 fica um representante de 2, raiz de 2, e embaixo aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Quer dizer que os dois valores de x, ó, esse denominador é comum, certo? É comum para as duas expressões, ó. Então, vai ser menos 4 dividido por menos 2, uma vez com mais e outra vez com menos. 2 raiz de 2 dividido por menos 2. Tá? Então, tu tem x, menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Aqui é interessante, porque vai dar na mesma. Ó. Mais com menos dá menos com menos dá mais. Tanto faz, né? Só trocou aqui, ó. Para fazer regrinha de sinais com esses dois aqui, com esse único aqui, ó. Mais com menos, menos com menos, mais. Pode botar mais, menos ali, não vai fazer a mínima diferença. 2 dividido por 2 dá 1, ficou só raiz de 2. Em outras palavras, tu tem x1 é o 2 com menos a raiz de 2, ou x2 é igual a 2, desculpa, mais raiz de 2. Já diminuiu os espirros, mas estou melhorando. Tá? Daí tu tem os dois valores, e são reais, sim, são valores reais, né? Um número natural aqui menos um número irracional vai dar real. Isso aqui são a subtração de dois números reais, a adição de dois números reais também dá real. Ó, concorda que x1 e x2 são números reais. Daí tu chega à resposta, né, usando então a fórmula quadrática. Muito bem, entendemos isso? Kézia, tá, deu. É isso aí, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu só estendi a observação ali, né, para tu saber que agora nós temos uma fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau. Tá? É interessante a gente avaliar a raiz da equação, o discriminante, né, para saber que tipo de raiz eu tenho, se eu tenho raízes reais ou não. Se eu não tiver raiz real, bom, se eu não tiver raiz real, se o discriminante, se o radicando for negativo, o que eu vou fazer? Em geral eu vou dizer assim, ó, tá, eu não vou calcular então, porque eu sei que as minhas raízes, só informo, as raízes não são reais. Tá? O que o livro conta para nós ali na página 20? Acompanha. A expressão b ao quadrado menos 4ac é chamado discriminante da equação. Tá? E usualmente é representado pela letra grega delta. Assim, ó, olha ali como é que ficou a nossa fórmula. Tanto x1 quanto x2, quer dizer, x1 e x2 pode ser resumida nessa única fórmula aqui. O oposto de b, um com mais e outra vez com menos. A raiz do radicando, que é o delta, o discriminante. b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Tá? Essa fórmula resolutiva de equações do segundo grau também é conhecida. Eu trocaria essa palavra aqui, conhecida. Tá, é conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Embora Bhaskara não tenha descoberto essa fórmula. Tá? Não foi ele que chegou nessa fórmula. Bhaskara só resolvia equações do segundo grau. Tinha muitas técnicas para resolver equações do segundo grau, entretanto, ele não resolvia todo, ele não chegou nessa fórmula aqui que tem um nome, não tem o nome dele.
permite calcular o valor de x. E outra coisa que eu queria falar para vocês, ela é conhecida como fórmula de Bhaskara e tem algumas literaturas que usam até um acento aqui no nome dele, Bhaskara, é bem engraçado. Mas ela é conhecida como fórmula de Bhaskara aqui no Brasil. Tá? Se tu for para a Argentina, na Europa, em outros lugares, ela não é conhecida como fórmula de Bhaskara. Os brazuca que gostam de fazer essas associações assim. Tem alguns outros países que também fazem, mas assim, os top de linha na matemática assim, não utiliza a fórmula de Bhaskara, tá? Então só para tu saber, quando estiver falando ali com um estrangeiro, falar fórmula de Bhaskara, ele vai te falar assim, fórmula de Bhaskara, o que é isso? Nunca ouvi. E se tu botar acento ainda no Bhaskara, vai ficar pior ainda. Que isso? O que esses brazucas... Não, eles devem estar zoando com a gente. Fórmula de Bhaskara, tá? Permite calcular os valores de x com base nos coeficientes a, b e c da equação. Muito bem. As raízes da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, são x1. Não necessariamente o x1 é com menos, tu pode fazer o x1 com mais, mas daí o x2 tu faz com menos, tá? Um é com menos e outro é com mais. Tu vai indexar os valores de x, tu tem o x1, ou, tá, corta esse e aqui, e é essencial cortar esse e aqui e botar um ou, certo? Por duas coisas. Porque tu tem tu tem uma reunião de soluções, um conjunto de soluções. Então tu não pode usar esse e aqui, esse é um motivo. Outro motivo para tu chamar de ou, quando tu escreve e aqui, tu está fixando o x1 a essa fórmula aqui e tu está fixando o x2 a essa fórmula aqui. E daí eu já te falei que tu tanto faz x1 se tu usar menos, não tem problema de tu x1 tu usar mais, ou x2 tu usar mais, ou x2 tu usar menos. Por isso tu usa ou aqui, não é e, tá? É um erro clássico isso. As pessoas usando o e. Em muitas literaturas tu vê esse tipo de equívoco. E voltando, com delta igual a b ao quadrado menos 4ac. O discriminante, então, igual a b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Muito bem. No exercício de número 1,